Convidamos agora o estudante de medicina Carlos Vasconcelos para contar o drama que viveu quando sua mãe foi diagnosticada com um câncer raro de medula. Boa tarde a todos, eu sou o Carlos. Boa tarde a todos que estão compondo a mesa. Gostaria de agradecer ao deputado Wellington Moura pelo espaço. Agradecer em nome de todos os pacientes, em todas as pessoas da nossa página, do nosso projeto, com mais de 2,5 milhões de pessoas que curtem a nossa página e que estão acompanhando o nosso trabalho. Tenho 24 anos, sou estudante de medicina e sou filho de paciente. Em 2010, a minha mãe foi diagnosticada, depois de muito atraso no diagnóstico, se a gente pode dizer assim, com mieloma múltiplo. Minha mãe era empregada doméstica, nós somos de família simples, nós não temos condições de pagar convênio, plano de saúde, sempre fomos usuários do sistema público de saúde. E em 2010, nessa época, em mais ou menos março de 2010, minha mãe começou a sentir muitas dores na região lombar da coluna. E essas dores eram de uma intensidade muito elevada, chegou a procurar alguns médicos no posto de saúde, em pronto-socorro da Santa Casa da nossa cidade, nós somos de Bragança Paulista. E em nenhum momento se foi pensado numa hipótese de uma doença grave, de alguma coisa séria. Foi até pedido um raio-x e foi constatado que ela tinha uma hérnia de disco. Foi isso que nos falaram. O caso dela foi piorando até que chegou um dia que ela perdeu o movimento e ela não conseguia mais andar do quadril, ela não conseguia mais mexer as pernas. E as pessoas, assim, geralmente mais antigas, mais simples, têm aquela teimosia toda de ir ao médico, acha que vai melhorar, acha que a coisa vai sarar sozinha. Ela ficou assim quase uns 15 dias em casa, piorando cada vez mais, até que chegou um momento que ela não tinha aqueles momentos que ela não conseguia mais reconhecer a gente, não falava coisa com coisa, estava com confusão mental, até que quando nós levamos ela no serviço de neurocirurgia e foi pedido ressonância magnética de todo o corpo dela, aí foi constatado que ela estava com gravíssimas fraturas, ela estava com várias fraturas em todo o corpo. Imediatamente o neurologista pediu que nós a levássemos para o pronto-socorro da nossa cidade, que é do Hospital Universitário. Ele falou, olha, não tem como saber assim logo de cara o que ela tem, mas é uma coisa muito grave, eu preciso que vocês levem ela para o pronto-socorro, para que nós possamos fazer exames mais específicos para descobrir o que ela tem, mas é muito grave. Nós levamos ela até o pronto-socorro, foi tirado vários raios-x de todos os ossos do corpo. Ela estava com lesões, aquelas lesões no mieloma, que são chamadas de lesões líticas. Ela já tinha algumas fraturas, ela chegou a fraturar a L3 por conta desse diagnóstico. E no hospital a gente descobriu que ela estava com uma insuficiência renal, o rim dela já não estava mais funcionando direito, já estava devagar, quase parando. Ela não estava mais falando coisa com coisa, ela não se reconhecia mais. Ela estava internada no hospital, na cabeça dela, ela achava que ela estava na casa da patroa dela fazendo faxina. Ela queria levantar para limpar a casa. E ela não podia se levantar da cama porque eram tão graves as fraturas que um movimento que ela fizesse, ela caísse, ela podia ficar sem andar, dependendo do que fosse machucado. E mediante a todo essa situação, quando foi dada a hipótese de câncer, mas ainda não dito qual tipo seria, foi feita uma biópsia de medula óssea e na biópsia de medula óssea veio constatado que ela estava com 96% de plasmócito infiltrado na medula, o que é muito grave. Assim, o caso dela já estava muito avançado, era um diagnóstico, acho que não era nem tardio, era mais que tardio por toda a situação, por todo esse desenrolar da situação que ela teve. E para primeiro tratamento, como a doença estava muito avançada, ela teve que fazer quimioterapias fortes, em altas doses. Ela ficou alguns dias... na verdade, a recomendação médica foi que ela ficasse 60 dias sem andar por conta das fraturas que ela teve. E o médico falou, olha, você vai levar ela agora para sua casa, que ela começou a quimio, ela não vai poder mais ficar internada. Só que ela vai ficar lá na sua casa, por causa da infecção hospitalar, do risco de infecção hospitalar, ela não vai poder ficar internada.
só que na casa de vocês ela vai ter que ficar deitada 60 dias numa única posição, não vai poder virar de um lado nem para o outro, nem sentar para comer, nem levantar para ir no banheiro, para nada. E com um colete na coluna para ajudar a melhorar essas fraturas aí, vamos ver o que acontece, se isso vai ser o suficiente para melhorar. E o que para nós era muito difícil na época, isso tudo em 2010, tá, que aconteceu, foi para levar, porque embora ela tivesse que ficar em casa 60 dias, ela tinha consultas regulares no médico, no hematologista, precisava comparecer ao serviço de oncologia para saber da evolução da doença, para saber como é que ela estava reagindo a todo esse tipo de drogas, quantidade de medicamentos que ela estava tomando. E o que para nós era muito difícil é porque você não podia colocar a paciente no carro, você tem que chamar uma ambulância. Aí nós chamávamos ambulância, né, da prefeitura da nossa cidade, em situações que eu não sei se precária seria a palavra certa, não sei que palavra que eu podia usar pior do que essa, porque a ambulância vinha buscar ela, às vezes vinha sujo de sangue, que a gente não sabia de quem era, de outro paciente, vinha com terra, barro, vinha com mancha, a maca vinha desgrudada da ambulância, que era perigoso o paciente chegar primeiro que a ambulância no hospital, do jeito que estava a situação. E, assim, esse foi um pouco do descaso que a gente viveu na época. E ela não chegou a ficar depois, acabou que ela não ficou esses 60 dias do jeito que tinha que ficar, porque ela teve uma grande melhora e o médico achou que era melhor ela ir voltando a andar para melhorar os movimentos e tal. E depois, dando continuidade a isso, ela continuou fazendo quimioterapia até junho de 2010, um esquema de quimioterapia bem forte, né, protocolo bem forte para o mieloma. E a gente descobriu aí no começo de junho que esse protocolo de quimioterapia, esses medicamentos estavam mais prejudicando do que ajudando. Porque quando foi no começo de junho de 2010, ela estava com quase 41 graus de febre, fomos até o pronto-socorro, ela estava com muita tosse, muita produção de secreção. Descobrimos que ela estava com uma pneumonia por conta da imunidade baixa do próprio tratamento de quimioterapia. Aí a médica nos disse, olha, ela vai ficar internada, vai ter que fazer antibiótico na veia, porque não dá para fazer em casa por conta da situação, mas logo ela vai melhorar e termina em casa depois. No primeiro dia de internação, tudo bem, ela estava boa. No segundo dia, eu cheguei lá, ela só estava na inalação. No terceiro dia, eu fui impedido de entrar no quarto, porque ela estava entubada e tinha sido colocada em coma induzido, por conta da intensa falta de ar que ela estava sentindo nesse momento. Ela ficou cerca de 60 dias internada, em coma, induzido, entubada, respirando por aparelhos. No final desses 60 dias, ela teve infecção generalizada, choque séptico, foi revertido, ela teve parada cardíaca, assim, ela foi uma guerreira. Ela é um exemplo assim que eu procuro hoje falar para outra pessoa, que às vezes pensa que tem aqueles momentos de desânimo, que a gente pode contar um pouquinho do que a gente passou para que a pessoa também não desanime. E no fim desses 60 dias, ela teve tudo isso. Ela conseguiu ter alta, teve escaras, aquelas feridas por ficar muito tempo deitada numa única posição. Aí saímos do hospital, teve que começar tudo de novo, com a ambulância nas mesmas condições, ambulância suja de sangue, a maca suja de sangue. A gente tem que pegar um lençol da casa para enrolar na maca, porque não sabia se isso, dependendo do que fosse, podia contaminar, fazer mal para o paciente. E esse protocolo de quimioterapia, assim, mais prejudicou do que ajudou. Depois de tudo isso, o protocolo de quimioterapia foi trocado para um outro protocolo, foram outras drogas associadas. Assim, o médico da minha mãe tentou todos os tipos de medicamentos que existiam assim disponíveis no SUS. Minha mãe fez novos protocolos e até o fim até o meio de 2011, ela havia feito uma outra biópsia desses 96% de plasmócito, que era uma quantidade muito grande na medula dela. Eles tinham caído apenas para 70%, 60%, assim, era muito tempo de tratamento para pouca efetividade de medicamento. O medicamento ele estava prejudicando, baixando a imunidade, baixando plaqueta, deixando a pessoa mais anêmica do que ajudando mesmo no combate à doença. E não me estendendo muito, mas depois de tudo isso, esgotando as fontes que o médico tinha disponíveis de tratamento, nós tivemos que apelar para um medicamento que chama Velcade, né, que é o bortezomib. Esse medicamento ele não é fornecido assim
ele não é fornecido assim gratuitamente pelo SUS. Você não adianta você chegar com uma receita lá no postinho ou no hospital falando que você quer um medicamento que você não vai conseguir. É um medicamento de alto custo, mas nós não conseguimos pelo alto custo esse medicamento. O médico fez para nós a prescrição, nós tivemos que entrar na justiça para conseguir o medicamento. Nós precisamos, na época nós arrumamos um advogado, nós precisamos arrumar um advogado pela OAB, porque nós também não tínhamos condições de pagar um advogado. E até o médico nos aconselhou na época, né? Olha, geralmente isso demora, se vocês puderem pagar é melhor. E sempre tem aquele ditado, né? Que nem sempre o que é bom é o melhor ou vai fazer alguma coisa. Mas a gente se surpreendeu muito porque nós pegamos o advogado da OAB, foi tudo de graça, não precisamos pagar nada. E a gente conseguiu o medicamento. Minha mãe teve que tomar o medicamento. Mas o que a gente pode refletir é e se ela não tivesse conseguido? E se essa fosse a única opção dela ou a última opção dela e ela não tivesse conseguido esse medicamento? Será que ela estaria viva hoje? Né? E ela fez esse tratamento com esse medicamento, foram mais de 28 frascos, cada frasco, se eu não me engano, pelo menos na época, o que a farmacêutica da área da saúde da minha cidade me disse, eram R$ 4.500 cada frasco. Ela precisou de mais de 28 frascos para a doença. E esse não foi o único remédio em tratamento isolado. Ela usou esse medicamento combinado com várias outras, com outras drogas, com outros quimioterápicos, para conseguir conter a doença. Até que no fim de 2012... no fim de 2011, ela conseguiu a remissão completa da doença. Nós fizemos biópsia, ela fez biópsia, fez os exames de rastreamento do mieloma, e ela tinha conseguido a remissão completa da doença. E nesse momento o médico falou, não, esse é o momento ideal para que a gente mande ela para transplante, que embora na literatura médica, aqui a gente tem muitos médicos, acredito que muitos médicos saibam, o mieloma não é uma doença curável, mas é uma doença que, com transplante, com as drogas, você consegue afastar um pouco a doença, consegue controlar um pouco e tal. E ele falou, não, esse é o momento ideal que a gente pode mandar sua mãe para fazer um transplante de medula óssea autólogo, que no caso usa a própria medula do paciente, não precisa de doador, nada, mas recebe uma série de tratamentos antes disso. A minha mãe foi para o Hospital de Clínicas de São Paulo, porque na minha cidade não tem esse tratamento, nós tivemos que vir para cá, para São Paulo, para fazer. E na época foi muito difícil, porque nós não sabíamos da existência do que é conhecido, né, a gente vê hoje muitas cartilhas de direitos dos pacientes com câncer, que é o TFD, tratamento fora de domicílio, que quando você vai fazer um tratamento acima de 50 quilômetros da sua casa, se eu não me engano, a prefeitura tem que te dar todo o suporte, tem que te ajudar, tem que dar o transporte ou pagar para você ficar em algum lugar, uma moradia, alguma coisa do tipo, para que não fique cansativo para o paciente. E na época a gente não tinha essa informação. Então, nas primeiras semanas de tratamento e tal, nós vínhamos todos os dias da nossa cidade, que embora não seja tão longe, Bragança Paulista, nós vínhamos todos os dias de ambulância para cá. E não vinha só a minha mãe estava imunocomprometida, com a imunidade baixa, aí vinham vários pacientes junto, paciente que estava com gripe, paciente que estava espirrando, e para quem tem a imunidade baixa, ou se aqui tem paciente que já fez tratamento e tem imunidade baixa, sabe do que eu estou falando, do risco que é, mesmo que uma gripe pode prejudicar o paciente. Minha mãe vinha com vários outros pacientes, a ambulância passava na nossa casa para buscar a gente 3 horas da manhã. A gente chegava aqui no HC por volta de 4h30, 5 horas, a gente já estava na porta do HC esperando ele abrir, para começar a tomar antibiótico, fazer quimioterapia, para coletar medula. Isso tudo foi feito em tratamento ambulatorial, não internada, fazendo, indo e voltando para casa todos os dias, de segunda a segunda, incluindo sábados, domingos e feriados. E depois de vários dias, assim, começa a ficar cansativo, porque se fica cansativo para nós que não temos nada, que temos saúde, imagina para um paciente que já está debilitado, que já tem a doença, que precisa fazer um tratamento que é um tratamento puxado, é um tratamento grave, que corre risco. Imagina você viajar isso todo dia, a ambulância vem te buscar 3 horas da manhã, na porta da sua casa, e às vezes ter dia que 7 horas da noite o paciente não terminou de tomar um antibiótico, a enfermeira te fala, olha, vai demorar mais um pouquinho. E depois você pegar trânsito na Fernão Dias para ir embora, chegar na sua casa 11 horas da noite para dormir, para fazer isso tudo de novo no outro dia. É complicado. E assim nós ficamos, e isso porque tinha vezes que às vezes a gente vinha e o motorista não queria esperar.
que também tem essa, o motorista da ambulância não queria esperar, porque ele tinha que ir embora, porque às vezes ele só trazia minha mãe, então dava para esperar. Aí ele, não, tem que ir embora. Às vezes 3 horas da tarde ele largava a gente aqui no Hospital de Clínicas, ia embora, e às vezes dava, sei lá, 8h30, 9 horas da noite, a gente tinha que ficar ligando para a central de ambulância da nossa cidade, para cobrar, ligar, até o telefone da chefe, na época eu cheguei a ter que pegar, porque a gente tinha que ligar e falar, escuta, tem gente aqui, a gente está aqui, vocês podem mandar uma ambulância para vir buscar a gente, que amanhã a gente tem que fazer isso tudo de novo e tal. Até que a gente descobriu a existência do TFD, o tratamento fora de domicílio. A prefeitura da nossa cidade desconhecia esse recurso, esse serviço. Foi muito difícil, foi com muita insistência que eles pagaram moradia, alimentação, para que a minha mãe ficasse aqui perto do hospital, para que não precisasse ficar fazendo esse deslocamento todos os dias. E depois disso, ela ficou internada, fez o transplante, conseguiu se recuperar após o transplante, e hoje está em remissão, ainda está em remissão do mieloma, que não há nenhuma evidência de doença em atividade. Mas fica aí uma reflexão para a gente ver o quanto é desgastante passar por tudo isso, e às vezes nós pensamos que isso é ruim para outra pessoa, mas a gente só vai sentir mesmo quando é na pele da gente, né? Bom, e fica aqui meu obrigado pela disposição em ouvirem a gente. Neste momento, para proferir sua mensagem, fará uso da palavra o senhor Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro. Boa tarde, às senhoras e os senhores. Eu vou ser breve nas minhas palavras, porque são mais pragmáticas e objetivas. O drama que milhares de brasileiros têm passado, e esse relatado aqui hoje, pelo que me antecedeu na tribuna, o Carlos com a sua mãe, é o drama que nos faz estar aqui nesta tarde.